Bom, nas últimas aulas, nos últimos vídeos, né, a gente acabou vendo algumas propriedades, caracterizações para normalidade de espaços, né? Basicamente é a extensão de Tits e o lema de Urysohn, então é caracterizar a normalidade via funções contínuas. Hoje então a gente vai fazer alguns exemplos de espaços normais e de espaços não normais usando esse foco. Né? Na verdade, o primeiro exemplo vai ser uma classe de exemplos, que são os espaços métricos. A gente vai provar que eles são normais. Ah, não precisaria usar o lema de Urysohn para provar isso, porque a demonstração é o lado simples do lema de Urysohn, né? É o lado trivial do lema de Urysohn, então podia fazer isso direto, podia ter feito antes. Mas, bom, já tem a nomenclatura, o lema de Urysohn, já tem toda aquela linguagem, vamos aproveitar desse fato e mostrar isso. E depois eu faço um exemplo de um não normal, usando também essas ideias, e acho que fica mais interessante. Beleza? Então vamos começar. A gente vai definir. Eu vou precisar de distância entre conjuntos. Então vamos só primeiro colocar essa definição e aí a gente prossegue. Então você tem um espaço métrico. Então, xd espaço métrico. Um A e um B contidos em X não vazios. Dá para tentar generalizar isso aqui, caso um deles for vazio, mas a gente não vai precisar disso, tá bom? Aí eu vou definir simplesmente isso aqui, ó, a distância do A para o B. A ideia é você pegar a menor distância possível entre esses caras, como essa distância pode não ser atingida, então você pega o ínfimo. Então a distância é o ínfimo desse conjunto aqui, da distância entre A's e B's, com A no lugar certo e o B também. Certo? Por isso que você precisa de um não vazio para você ter pelo menos alguma distância aqui dentro. E aí, só por questão de nomenclatura, né, quando você tiver um A que é um unitário, por exemplo, né, um A que é um unitário de um Azinho, em vez de você escrever uma coisa assim, você escreve assim, fica mais bonitinho. Tudo bem? Então é só vamos usar essa noção aqui de distância, uma extensão, né, da ideia de distância entre pontos para distância entre conjuntos. Repara que ela estende de fato, né? Se você pegar agora dois unitários aqui, ela vai dar a mesma distância que você tinha antes. O bom é que essa função aqui ela é meio que contínua, né? Quando você fixa um ponto para isso, quando você fixa um conjunto e faz a distância sempre a ele. Quer ver? Eu vou pegar então um métrico igual lá em cima. Vou pegar só um A agora, não vazio. E aí eu vou definir f. Minha f vai sair do x, vai chegar em r, e ela vai ser dada por f de x, nada mais é que a distância, com essa noção estendida aí, para o a. Tá? Então é o ínfimo das distâncias possíveis entre x e o azão. Essa função aqui ela é contínua. E é isso que vai matar quase todos os problemas que a gente vai precisar aqui para a normalidade. Quer ver? Vamos mostrar que ela é contínua. De fato, você fixa. Vamos fixar. Bom, vamos pegar um monte de gente aqui. Vamos pegar. Sejam um Azinho dentro do Azão, né? Que ele é no vazio. E eu vou pegar um X e um Y quaisquer dentro do X. Beleza? Por desigualdade triangular, você tem que a distância do X para o Azinho ela é menor ou igual que a distância do X para o Y e depois do Y para o Azinho, certo? Passando um supremo aí de todos os lados, você vai ter que distância do x para o azão ele é menor ou igual que a distância do xy e do y para o azão também, certo? Sem maiores mistérios aqui. Jogando esse cara para o outro lado, você vai ter que esse cara aqui, ó, você tem que distância do x para o a menos a distância do y para o a, ela é menor ou igual que distância do x para o y, certo?
Começando ao contrário aqui e fazendo a mesma coisa, você consegue também mostrar que a distância do y para o A menos a distância do x para o A, ela é menor, igual que a distância do x para o y. Ou seja, se você conseguiu desse jeito mostrar e conseguiu desse jeito também mostrar, na verdade, então você mostrou que esse cara com o módulo é menor que isso aqui. Mas o que é isso aqui? Se você escrever isso aí de uma maneira um pouco mais simpática, você vai ver que isso aqui é f de x menos f de y em módulo. E isso aqui é menor ou igual que distância de x para o y. Com essa desigualdade aqui, aí acabou. Você mostra igual ao cálculo 1, você mostra que essa função é contínua. Tem só esse truquezinho de continha aqui, né, que é bobo. Tendo feito isso, então você mostra que essa função é contínua. Então, a gente tem esse resultado. Mas aqui não entrou nada de normalidade, né? Vamos fazer o que isso tem a ver com a normalidade. Fazer a normalidade é basicamente, vou até colocar como corolário disso aí, um corolário de um exemplo, né? De um corolário. XD, né, métrico, né? Então pensando que isso aqui é métrico, é normal. Então todo espaço métrico é normal. Demonstração. Ó, só lembrar, vou já pôr porque senão depois eu esqueço. T1, ok, né? A gente já fez, já estamos cansados de saber que todo métrico é T1, é Hausdorff, é tudo, né? Agora a gente vai mostrar o último aqui que é normal. Falta mostrar então que ele faz aquela separação, né? Falta o T4. Então eu vou pegar F e G dentro do X fechados de juntos. Certo? Aí agora eu vou pegar a função f, que ela vai sair do x, vai chegar no intervalo 0, 1, e ela é dada da seguinte maneira, ó, ela faz f de x, ela é igual a distância de x para f 1 menos a distância de x para g, isso aqui sobre distância de x para f mais a distância de x para g. Antes que alguém reclame, a hipótese de ser fechado, isso quer dizer que é o seguinte: distância de um ponto para um fechado, ela só é zero, é C somente C, o x está dentro do f. Tá? Se o x não pertence ao f, essa distância já dá estritamente positiva, pelo fato dele ser fechado. Isso é um exercício simples. Tá? A bola que atesta que ele não está dentro desse fechado vai te dar já uma distância positiva. Então, esse lado, isso aqui embaixo, para nenhum x é zero. Isso aqui nunca zera. Por quê? Porque se zerar aqui, não zera aqui, porque esses dois são disjuntos. Né? Ele não pode estar nos dois ao mesmo tempo. Tudo bem? Então isso aqui de baixo nunca zera. Então passamos da primeira parte. Contínua, 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 tudo contínuo, certo? Divisão de contínua, coisa que não dá zero. Então isso aqui é uma função contínua. Beleza? Chega aqui, aí você tem que fazer um pouquinho de conta, só verificar, mas eu acho que é mais ou menos fácil aqui por cima. Por baixo você verifica que esse negócio é no mínimo 0 e no máximo 1. Se você fizer um ponto que está em F, então isso aqui dá zero, tudo isso aqui morre, certo? E aqui vai sobrar 1 menos isso aqui, então isso aqui vai dar zero. Se você pegar agora um ponto que está no G, aqui dá zero, então aqui dá zero, então aqui some todo mundo e isso aqui dá 1. Certo? Então dá 1 num e dá 0 no outro, então pelo Urysohn você tem que esse troço normal. É o lado fácil do Urysohn, na verdade, né? Você podia mostrar aqui no braço direto. Mas acho que é um uso interessante aí para fazer. Beleza? Vamos fazer agora um exemplo de um que é não normal, também usando então a ideia do lema de Urysohn. Né? Então o meu exemplo vai ser o plano de Niemitzsky. Não sei se todo mundo já viu esse exemplo, então vou fazer um pequeno resumo aqui dele. Niemitzsky. Qual que é a ideia desse exemplo? Então eu vou mostrar que ele não é normal, né? Então vamos escrever aqui, não é normal. Na verdade a gente vai mostrar que ele não é T4, tá? Porque T1 ele é. Qual que é a ideia da definição desse espaço?
você pode pegar só o quadrante superior aqui, ou pegar, se você quiser pegar o plano inteiro, em geral o pessoal faz um outro exemplo, que daí dá o nome, traduções de livros em inglês, eles chamam isso aqui de espaço borboleta em geral. A ideia é que você pega um ponto aqui, um aberto básico é assim, uma bola centrada em volta dele, essa bola é sem o extremo, né? É como se fosse R2 aqui em cima. E aqui embaixo, vou fazer o desenho direito, vai. Você faz uma bolinha aberta. Então, um aberto básico em volta desse ponto que está no eixo X é uma bola centrada aqui para cima que tangencia a reta nesse ponto. Então, aqui a bola é aberta, você pegou todos esses pontos que estão aqui dentro, mais esse ponto aqui. O único ponto da casquinha da bola é esse aqui. Tá? Então, abertos básicos lá em cima, desse jeito, né? Que na verdade o desenho deveria ser uma coisa assim. Então, isso é um aberto básico em volta desse ponto, aberto básico em volta desse ponto é assim. O nome borboleta que às vezes aparece é porque às vezes o pessoal põe, se você põe o eixo aqui, põe o quadrante inferior também, você pega uma bolinha para baixo também. Aí você pega aí esses caras aqui embaixo também. Como esses para mim, esses de baixo nem existem, então não ficou só a parte de cima e não parece mais a borboleta, ou tá a borboleta de, sei lá, de asa fechada aí, alguma coisa. Tá? Com argumentos simples aqui você consegue mostrar que esse espaço é Hausdorff, por exemplo. Tá bom? Então ele é T1 em particular. Então o que a gente tem que mostrar aqui é que ele não é T4. Tudo bem? Eu vou fazer a demonstração agora de dois jeitos diferentes. Esses dois jeitos, na verdade, mostram inclusive uma generalização desse resultado, que é o lema de Jones, que está lá na apostila anunciado direitinho. Mas eu vou fazer aqui para esse caso concreto, eu acho que depois para generalizar fica por vocês. Os dois argumentos vão ter que passar por um argumento um pouquinho de cardinalidade, mas eles são um pouquinho diferentes, então eu sei que tem bastante gente aí que nunca viu nada de cardinalidade. Vocês tentam ver aí qual que vocês se sentem mais confortáveis. Então vou fazer esses dois jeitos diferentes. Um usa o cheats, o outro vai usar a definição de T4 direto, tá bom? Vou fazer primeiro uns argumentos gerais, que meio que vai aparecer nos dois argumentos, e depois eu faço a separação aqui para cada argumento final, tá bom? Então, ó, primeira coisa, vamos fazer o desenho aqui dele de novo. Então tá aqui o plano. Eu vou chamar o eixo X de R, tá bom? Então esses pontos aqui é R. Repara que o R é fechado. Tudo bem? E o R é discreto. Por que o R é discreto? O que é ser discreto? Qualquer ponto que você pega, você tem um aberto do espaço inteiro, que o único ponto desse cara que está dentro do seu aberto é ele mesmo. Então você pega o ponto, os abertos básicos na verdade te dão isso, né? Do tipo, só tem esse ponto aqui no aberto básico. Então isso aqui, todo ponto é isolado no subespaço. Não é isolado no espaço inteiro, mas é isolado no subespaço. Então ele é discreto, como sendo subespaço. Aí lembra o seguinte, fechado de subespaço não necessariamente é fechado em um espaço grande, mas se o subespaço é fechado, aí sim. Então qualquer conjunto aqui dentro é fechado no subespaço, portanto fechado no grande, certo? Então qualquer F contido em R é fechado em X. Vou chamar de X o plano inteiro. Tá? Por quê? Porque ele é fechado no subespaço, portanto fechado no espaço grande, porque o R é fechado. Mais uma coisa que para alguma das construções que eu vou fazer vai precisar é que o R menos o F, né? Então, tipo, pensa que o seu F é essa parte aqui. Agora pega o complementar, mas não complementar no espaço inteiro, só no R. Então, que seria esse pedaço para cá e esse pedaço para cá. Isso aqui também é fechado. Mesmo argumento ou direto, né? Porque se qualquer F é fechado, então em particular o complementar dele também é fechado. Tudo bem? Então, tudo isso aqui está pronto agora. Os dois jeitos para demonstrar já estão feitos. Vamos agora, cada um, fazer os pedacinhos separadamente. Então, vou mostrar que ele não é normal via tites. Como? Supõe que ele seja normal, portanto, vale tites. Tudo bem? Agora, olha o seguinte. Para cada f contido no R, né, então R é aquele eixo x, eu consigo definir uma função assim. Ó. Eu vou chamar f de fão, vou fazer direito isso, f de fão,
ela é uma função a princípio que vai sair do R e vai chegar no intervalo 0,1 e ela vai ser dada por f de x, ela dá 1 se x pertence a f. E 0 caso contrário. É a característica do f. Tudo bem? Essa função é contínua. Por que ela é contínua? Porque o R, é contínua em R, né? Certo? O domínio dela é R. É contínua porque o R é espaço discreto. Qualquer função é contínua. Você não precisava nem ler a definição da função para saber que ela era contínua. Então essa função é contínua. Estou supondo que vale Tits, por contradição. Então existe f til f que sai do x e chega no intervalo 0,1 contínua. Certo? Agora, o pulo do gato é esse aqui, ó. Se você pegar um f e um g diferentes, a f de f é diferente do f de g. Tudo bem? Continha simples aqui. Pega um ponto que está em um e não está no outro, não sei em qual, mas está em um e não está no outro, ele vai dar valor diferente aqui. Se as f's assim são diferentes, isso aqui é diferente. A extensão também é distinta. Então, basicamente aqui, o que eu fiz foi, eu construí uma função φ que sai de partes de R. Isso aqui é uma notação para denotar todos os subconjuntos de R, né? Então ele sai de partes de R, chega nas funções, vamos denotar isso aqui, são as funções contínuas que saem do x e chegam no intervalo 0,1. Tudo bem? Então ele sai de partes de R e chega nessas funções, e ela é dada como φ de um f qualquer, nada mais é que essa f til de f que eu defini aqui embaixo. Esse argumento aqui simplesmente mostra que φ é injetora. Beleza? Beleza. Mas agora, olha o seguinte. Vamos apagar aqui só um pedacinho. Esse plano de Niemitzsky, ele é separável. Ele tem um denso enumerável, a saber, o quadrado dos racionais, né? No quadrante que você pegou para fazer o exemplo. Tudo bem? Cada uma dessas funções aqui, ela é contínua no espaço inteiro, né? As f-tils. Ela é contínua no espaço inteiro. Então, portanto, ela é contínua nesse seu denso. Vou chamar aqui o de seu D. É o D contido em x, denso enumerável. Os racionais, por exemplo, né? O quadrado dos racionais. Denso enumerável. Então, f til f restrita a D é contínua também. Alguns vídeos para trás a gente mostrou que se você tiver uma função contínua num denso, ela admite no máximo uma única extensão. Usando então esse resultado, você sabe que se o f e o g são distintos, então as restrições também são distintas. A f restrita a D tem que ser diferente da f til G restrita a D. Porque se elas fossem iguais, e elas são iguais num denso, a extensão delas teria que ser igual, e a gente já viu que são diferentes. Beleza? Ou seja, eu mostrei aqui, essa minha φ aqui que eu fiz, ela induz, na verdade, uma φ que sai partes de R e chega nesse f' aqui, que é as funções contínuas definidas no D e chegam no intervalo 0,1. Só que aqui são as funções contínuas que saem de um enumerável. Tudo bem? Esse troço aqui tem tamanho que a gente denota por contínuo. Porque a quantidade de funções, não precisa nem pôr contínuo aqui, pega simplesmente funções que saem de um enumerável e chegam nos reais. Isso aqui tem tamanho contínuo. Aqui é uma parte de conjuntos que
Eu acho que esse argumento é um pouquinho mais. Se você nunca viu nenhum argumento de conjuntos, essa parte aqui é ruim. Mas acredita então nesse fato aqui, tá? A quantidade de funções que saem de um conjunto enumerável e chega nos reais é contínuo. Esse cara aqui, R já tem tamanho contínuo. Então isso aqui tem tamanho de partes de contínuo, que é maior que contínuo, é o argumento de Cantor. Então isso aqui é uma contradição. Você tem muita função para pouco ponto. Tudo bem? Então esse é um primeiro jeito de demonstrar. Usa essa parte aqui no finalzinho, que é um argumento mais de conjuntos, de cardinalidade. Vamos fazer de um outro jeito que a gente vai fazer direto pela definição de pelo T4, tá? Acho que daí o argumento é um pouquinho diferente, talvez fique um pouco mais fácil para entender, eu não sei. Vamos lá. Bom, eu argumentei lá que para qualquer f que você pega dentro do seu R, o f é fechado, certo? Bom, mas se ele é fechado, o que acontece? Supõe que é T4. Então, para todo f que você pega, contido em R, a gente já argumentou que isso aqui é fechado dentro do x inteiro. Então, se isso aqui for T4, vai ter que existir AF, vamos colocar assim, e BF, abertos disjuntos de x, tá? Tais que o AF contém o F e o complementar do F no R que está lá dentro também. R menos F está contido em BF. Tá, só usei o fato que esse fechado e esse fechado, isso aqui é fechado, isso aqui é fechado, pelo que eu argumento no começo, são fechados disjuntos, então se você está supondo T4, tem que conseguir os abertos. Tudo bem? É um argumento, é uma continha aí para você depois tentar fazer, que se o AF, desculpa, se o F é diferente do G, isso aqui implica que o AF é diferente do AG, tá? Isso aqui é uma continha, do tipo, tenta fazer depois. Fazendo isso, o que você tem agora? Na verdade, um argumento similar a esse aqui, você pode fazer o seguinte, dado o AF, você pode definir o A'F, que nada mais é que o AF. Lembra que isso aqui é um aberto, e eu vou interceptar com o D do argumento anterior, que é o denso enumerável. E aí, na verdade, você consegue essa implicação mesmo com os linhas. Se o F é diferente do G, o A' é diferente do A', do A' do F é diferente do A' do G. Minha recomendação, tenta fazer esse aqui primeiro sem as linhas, e aí o mesmo argumento vai te mostrar que o com linha é diferente. Se você conseguiu fazer isso, aí agora o que você tem? De novo, você conseguiu agora o que? F distinto dá essa coisa diferente. Então você conseguiu construir uma F que sai. O que ela está pegando aqui? Partes de R e está levando em partes de D. E é injetora. O que é que você faz aqui? Partes de R, você pega um F e você leva no A' de F. Isso aqui é um subconjunto de D, que eu estou fazendo aqui assim, certo? E esse argumento que eu estou falando aqui mostrou que essa função é injetora. Só que esse cara é maior que esse, porque isso aqui tem tamanho contínuo e esse aqui tem tamanho enumerável. Então, essa função injetora não pode existir. De novo, é uma contradição. Certo? Então, esses são dois jeitos de mostrar. Esses dois jeitos que eu mostrei, eles, na verdade, eles acabam dá para mostrar o tal do lema de Jones, que basicamente quer falar o seguinte: se você tiver um espaço que tem um discreto grande e um denso pequeno, aí tem que olhar o que quer dizer esse grande e esse pequeno nesse contexto, o espaço não pode ser normal. Esse é o caso mais geral aí que dá para mostrar. Tá bom? E aí então depois a gente continua.